Agora vamos exercitar. Identifique a classe das palavras destacadas abaixo, sendo. Vamos usar S para substantivo e A para adjetivo. Vamos lá. Letra A. A sua conquista se deve ao seu esforço. Nesse caso, eu quero a classe gramatical de conquista. Esse A te dá a dica, ó. Conquista é nome. A conquista. Conquista é substantivo. Ó, vou colocar os códigos aqui para ficar mais claro, tá? S. Deixa eu ver se cabe aqui. Cabe aqui, vou colocar aqui. S. Próxima. A Terra é um globo cego girando no caos. Cego refere-se a globo. Globo é o quê? Globo é substantivo. Então, cego é adjetivo. Código A. Exercício só para treinar morfologicamente a distinção entre os dois. Próxima, letra C. A humildade. Ó, aqui eu sou feliz. Se eu tenho um artigo, eu tenho o que eu preciso ter para ver que humildade é um substantivo. Quando vem um artigo antes, eu sou feliz. Substantivo. É nome, humildade. Letra D. Coitado, ele é um pobre cego. Quando eu digo que ele é um pobre cego, vamos lá. Eu tô falando de um pobre que é cego ou eu tô falando de um cego que é coitado? Então vai. Quero que você olhe para a letra D e me diga. Cego é o quê? Eu tô falando de um pobre que é cego. Se eu estiver falando de um pobre, um pobrinho que é cego, cego vai ser adjetivo. Agora, eu tô falando de um cego coitado. Entendeu? Adriana, como é que eu vou saber? Você vai saber pelo contexto. É o contexto que vai te dizer. Ele tá falando de um pobre que ficou sem visão, ou ele tá falando de um cego coitado que precisa de ajuda? Ele está falando de um cego coitado. Então, cuidado, cego é substantivo. E comece a pensar a gramática com lógica. Ó, presta atenção. Nem sempre o que vier ao lado do artigo vai ser o substantivo. Neste caso, o substantivo se distanciou do artigo. Não fique achando que o artigo virá sempre coladinho ao substantivo dele. Não. Na letra D, eu tô falando de um cego coitado. Eu vou até escrever aqui para você. Cego que é coitado, que é pobre, que é coitado, um pobre cego. Então, cego é substantivo e o pobre é o adjetivo dele. Letra I. A sua aprendizagem é bastante rápida. A aprendizagem. Aprendizagem é nome, substantivo, código S. F. As suas atitudes se baseiam na justiça. Neste na, eu tenho a contração da preposição em mais o artigo a. Esse a é artigo. Então, isso te ajuda a ver que neste na eu tenho um artigo. Esse artigo te ajuda a ver que justiça é um substantivo. Tudo isso te ajuda. Então, esse na é uma contração. Letra G. Foi feito imenso apelo popular. Popular refere-se a apelo. Apelo é o quê? Ó, o apelo. Apelo é... Não posso colocar um artigo antes? Posso. Apelo é um substantivo. Se eu posso colocar um artigo antes, isso me ajuda. Ó. O apelo que é popular. Popular, então, é o adjetivo. Código A. Muitas pessoas idosas têm problemas de saúde. Idosas refere-se a pessoas. Pessoas é o quê? Pessoas é substantivo. Então, se modifica substantivo, ele é um adjetivo, código A. Tá. Mas atenção. O que você vai ver daqui a pouquinho no estrago que nós vamos fazer. Aproveite esse início básico para fixar os conceitos. Porque daqui a pouquinho você vai ver o estrago que as bancas fazem nas provas. E o que você vai mais ver é isso que você está vendo na letra I.
Na letra I, atenção. Eu tenho uma palavra que normalmente qualifica. Ora, menino sabichão. Ora, se eu digo menino sabichão, sabichão, neste caso, seria o quê? Neste caso, seria adjetivo. Por quê? Porque estaria qualificando o substantivo. Beleza. Mas na letra I não foi o que aconteceu. Sabe por quê? Porque o artigo tem o poder de substantivar palavras. Ele transformou esse adjetivo aqui em um substantivo. Código S. Repita comigo. O artigo tem o poder de substantivar palavras. Palavras que, comumente, pertencem a outras classes, podem virar substantivo. E o artigo faz muito isso. Mas, Adriana, só o artigo faz isso? Não, qualquer determinante faz isso. Eu poderia dizer aquele sabichão, outro sabichão, eu posso colocar um pronome, eu posso colocar um numeral, 2 sabichões, eu posso colocar qualquer determinante e transformar uma palavra, que normalmente não é substantivo, em substantivo. Isso é outro motivo de questões que nós vamos resolver a seguir. Então, aproveite para fixar. O artigo tem o poder de substantivar palavras. Próximo exercício. Esse próximo exercício, nele, eu usei um enunciado adaptado de provas do Sebrasp. Então, eu adaptei esse enunciado. Aqui, só para a gente aquecer um pouco, eu peço o seguinte, ó. Nos segmentos abaixo, assinale aqueles em que a troca dos termos, de posição deles, né, dos termos, do sintagma nominal implicaria alteração de suas classes gramaticais. Então, veja, esse exercício é ótimo, é básico para anteceder as questões. Então, primeiro vamos entender o que é isso, sintagma nominal. Sintagma nominal, isso começou, a primeira banca que trouxe esse tipo de nomenclatura para o mercado foi Sebrasp. Ó, sintagma nominal é o mesmo que expressão nominal. Então, toda vez que você vir numa questão essa nomenclatura, sintagma nominal é expressão nominal. E o que significa isso? Expressão nominal. Expressão nominal é aquela cujo núcleo é um nome. Então, entenda, é chamado de expressão nominal ou sintagma nominal porque o núcleo dele, do sintagma, será um nome. Tá, Adri? Mas o que é nome? Nome, entenda, nome é substantivo. Então, quando a gramática fala nome, é para fazer referência ao substantivo. Então, comece a organizar esses conceitos. Volte aqui para o exercício comigo, ó. Nos segmentos abaixo, assinale aqueles em que a troca dos termos do sintagma nominal, então você vai trocá-los de posição. Você tem aqui sintagmas nominais. O que são sintagmas? São expressões cujo núcleo é sempre um substantivo. Tá, agora, o que você vai fazer? Você vai buscar a alternativa ou as alternativas, você vai marcar mais de uma, se for o caso, em que a troca de posição dos termos vai implicar a alteração de classes. O que é alteração de classes? Então, veja, toda vez que você mexer na posição dos termos do sintagma nominal, isso poderá gerar alteração morfológica. E o que é morfológica? Morfológica é o que você está estudando comigo agora, é a alteração de classes gramaticais. Ou poderá gerar alteração semântica. O que é alteração semântica? Alteração semântica é sentido. Pronto. Fiz a tradução de todos os termos aí que você vai ver na questão. E neste exercício, o que eu quero? Eu quero que você marque somente aqueles em que a mudança dos termos vai gerar alteração de classes gramaticais. Então, a gente vai começar falando de alteração de classes, ou seja, alteração morfológica. Vamos, então? Vamos lá. Primeiro caso, um sábio americano.
primeira coisa que você vai fazer nesse tipo de questão é olhar para o sintagma nominal e chamar o feito à ordem. Então, o primeiro passo é, chame o feito à ordem. O que é chamar o feito à ordem? É olhar para ele e perguntar assim, o que é substantivo, o que é adjetivo? Primeira coisa que você faz. E aí depois, só depois, você vai mudar de posição. Então, vem comigo, ó. Quando eu digo um sábio americano, eu posso ter um sábio que seja americano? Outra coisa, ó, você sempre pergunte assim, como eu tô te ensinando, eu posso ter? Fale assim, eu posso ter, porque às vezes o outro pode dizer assim, ah, mas eu acho que não. Não, peraí, eu posso ter. Sábio pode ser substantivo e americano pode ser adjetivo. Então, eu posso ter um sábio que seja de nacionalidade americana? Pode, ó, eu posso ter um sábio americano, eu posso ter um sábio inglês, eu posso ter um sábio brasileiro. Então, veja, na primeira formação do sintagma nominal, sábio é substantivo e americano é adjetivo. Tudo bem? Primeiro passo é fazer isso que eu fiz, reconhecer, ver as classes, chamar o feito à ordem. Chamei, pronto, foi, ó, sábio é substantivo, americano é adjetivo. Agora eu vou mudar os termos do sintagma. Eu vou mudá-los de posição. Então vamos lá, ó, aí você vai mudar mesmo, você vai escrever ao lado, ó, um americano sábio. Pronto, escreva, não fique curtindo só olhando para o vídeo, não. Tá bom? Ah, então vai, ó, um americano sábio. Pronto, agora olhe para o sintagma que você escreveu aí. Eu posso ter um americano que seja sábio? Eu posso ter um americano inteligente, um americano bobo, um americano chato, um americano rude? Posso. Então, eu posso ter americano substantivo e sábio adjetivo? Posso. Então, relativize assim como eu estou te falando. Realmente eu posso. Eu posso ter um americano substantivo que seja sábio adjetivo. Então, neste caso, a mudança de posição, então vou marcar, era para eu assinalar, eu vou assinalar com asterisco, a mudança de posição dos termos implicaria alteração de classes. Por quê? Porque eu posso ter um sábio que seja americano e eu posso ter um americano que seja sábio. Beleza. E toda vez que eu tiver alteração de classes, eu terei alteração semântica? Sim. Então, você vai dizer que, nesse caso, houve as duas. Houve alteração morfológica, porque houve mudança de classe. E, se há alteração morfológica, obrigatoriamente há alteração semântica. Por que, Adriana? Aí o outro lá vai falar assim, por que que vai ter mudança de sentido? Não acho não. O outro lá vai falar assim, para mim é tudo a mesma coisa. Ó, americano sábio, sábio americano, ele está falando de americano e sábio. Para mim é igual, o sentido é o mesmo. Só que você não. Você vai dizer assim, se mudaram as classes, mudou o sentido, porque eu deixei de falar de algo para falar de outro. No primeiro caso, eu estava falando de um sábio. No segundo caso, eu estou falando de um americano. Se eu mudei o foco, eu mudei o sentido. Entendeu? Sempre que houver, repita comigo, sempre que houver alteração morfológica, haverá alteração semântica. Vamos embora para o segundo sintagma nominal. Primeiro passo é chamar o feito à ordem, é identificar as classes, tudo bem? Então vamos lá, ó, um viajante brasileiro. E faça a pergunta como eu estou te ensinando, ó. Eu posso ter um viajante que seja brasileiro? Eu posso ter um viajante de nacionalidade brasileira? Posso. Então, viajante pode ser substantivo e brasileiro pode ser adjetivo? Sim. Tá. Agora, eu vou mudar os termos do sintagma de posição. Ó, um brasileiro viajante. Pronto, mudei de posição e vou fazer a mesma pergunta. Eu posso ter um brasileiro que seja viajante? E aí você começa a trocar. Ó, um brasileiro que seja viajante. Agora eu vou trocar o viajante por outro adjetivo. Ó, um brasileiro que seja caseiro. Um brasileiro que seja tranquilo. Quando você troca por outros adjetivos, isso te ajuda a ver que sim. Sim, eu posso ter aqui brasileiro vira substantivo e viajante vira adjetivo. Beleza. A alteração morfológica? Sim.
Há alteração semântica? Obrigatoriamente, porque no primeiro caso eu estava falando de um viajante e no segundo caso eu passei a falar do brasileiro. Tá. Próximo. Um menino pobre. Um menino pobre, primeira coisa que você faz é chamar o feito à ordem e perguntar o que é substantivo, o que é adjetivo. Em um menino pobre, eu posso ter um menino que seja pobre? Ou seja, um menino que seja pobre, aí eu começo a trocar por outros adjetivos, isso me ajuda. Ó. Um menino que seja rico, um menino que seja... Um menino rico, um menino pobre. Posso. Então, menino é substantivo, pobre é adjetivo. Show. Agora eu vou mudar os termos de posição. Faça exatamente como eu estou fazendo, faça comigo. Um pobre menino. Agora, eu mudei os termos de posição, os termos do sintagma, e eu pergunto a você, eu tenho agora novas classes? Quando eu digo um pobre menino, eu posso ter um pobre que seja menino? Preste atenção. Eu posso ter, no primeiro caso, ó, volte comigo para você crescer comigo, olha aqui. No primeiro caso, eu estou falando de um menino que é pobre. Então, menino é substantivo e pobre é adjetivo. Tudo bem? Tudo bem. Agora eu vou mudar de posição. Eu posso ter um pobre que seja menino? Eu posso ter um pobre que seja menino? Posso? Ah, aí o outro lá vai dizer assim, pode. O outro lá vai dizer pode, porque, ó, um pobre que é menino. Ou seja, um pobre que ainda não cresceu. É um pobre pequeno ainda, infantil. Um dia ele vai virar adulto e quem sabe um dia ele vai envelhecer. Esse aí viajou. Você não. Você vai dizer assim, peraí. Eu posso ter um pobre. Pobre pode ser substantivo? Pode. Mas menino pode ser adjetivo dele? Não. Não faz sentido dizer que é um pobre que seja menino. Agora eu vou trocar um menino por outros adjetivos para ver se dá certo. Olha como não vai dar. Ó, um pobre que é menino, um pobre que é homem, um pobre que é velho, um pobre que envelheceu. Ele começou um menino. O pobre, ele ainda é um menino, ele vai crescer, fique tranquilo, ele vai amadurecer. Não! Não olhe as palavras isoladamente. Portanto, olhe no sintagma. Neste sintagma, pobre até podia ser substantivo, mas menino não poderia ser seu adjetivo. Por isso que neste caso não. A mudança de posição dos termos não gerou alteração morfológica. Quando eu digo um pobre menino, eu não estou falando de um pobre que é menino, eu estou falando de um menino coitado. Eu continuo falando de menino substantivo, que é coitado. Menino é substantivo nos dois casos. Você tá comigo? Ó, a mudança de posição dos termos não gerou mudança de classes, porque menino não podia ser adjetivo de pobre. Então, nem sempre gerará. Neste caso aqui, só houve alteração semântica. Só houve mudança de sentido. Sabe por quê? No primeiro caso, pobre era uma coisa. No segundo caso, pobre passou a ser outra. Você percebeu? No primeiro caso, o menino pobre é um menino sem dinheiro. Valor objetivo do adjetivo. É um fato. Menino pobre é um menino sem grana. Fato, sem dinheiro. Agora, quando eu digo um pobre menino, as classes continuaram as mesmas. Eu continuo falando de um menino pobre. Só que agora esse pobre, que está antes do substantivo, passou a assumir um valor subjetivo. Veja, um pobre menino, pobre, passou a ser coitado. Passou a ter um valor, ó, vou até colocar aqui, ó, igual a coitado. Valor subjetivo. Neste caso, portanto, a mudança de posição dos termos gerou apenas alteração semântica. Todos esses sintagmas que eu trouxe aí para você, eu retirei de provas. E daqui a pouquinho eu vou trazer outras questões para ilustrarem tudo isso que a gente está falando. Mas todos foram retirados de prova, só para você entender como é que vem nas provas. Esse último caso aí, incômoda presença, foi de uma prova também.
E veja, nesse caso aí, nem artigo havia. Ou seja, às vezes acontece isso. Eles te dão um sintagma nominal sem artigo. Nem sempre o artigo vem. Então, desapegue-se do artigo. O artigo pode não aparecer. Então, vamos para esse último sintagma nominal? Incômoda presença. Vamos embora lá. Você vai ter que me dizer se a mudança de posição dos termos gerou alteração morfológica. Vamos. Primeiro passo é chamar o feito à ordem. É dizer o que é substantivo e o que é adjetivo. Incômoda presença. Eu estou falando da incômoda, que é presença, ou eu estou falando da presença que incomoda? Então, veja, é uma incômoda que é presença, ou é uma presença que é incômoda? É assim que você pergunta, para ver se é substantivo ou adjetivo. Neste caso, eu estou falando de uma presença, substantivo, que incomoda, adjetivo. Nem sempre o artigo aparece. Nem sempre o substantivo vem antes do adjetivo. Você tem que se preparar para tudo isso. Ó, esse último sintagma nominal, ele veio sem artigo e ele mudou de posição. Os termos, veja. Primeiro apareceu o adjetivo e depois o substantivo. Claro que isso pode acontecer. Tá bom. Agora, vamos ver se a mudança de posição dos termos gerará alteração morfológica. Presença incômoda. Neste caso aqui, presença incômoda, vamos lá. Neste caso, eu mudei. Eu estou falando da incômoda que é presença, ou eu continuo falando da presença que incomoda? Eu continuo falando da presença que incomoda. Então, as classes são as mesmas. Presença incômoda, presença é substantivo, incômoda continua sendo adjetivo. Show! Então, neste caso, a mudança de posição dos termos não gerou alteração morfológica. Tá. Mas vamos ver se gerou alteração semântica. Então, veja lá. Você passou por tudo. Os primeiros dois exemplos geraram alteração morfológica e semântica, porque toda vez que há alteração morfológica, há alteração semântica. O terceiro exemplo não gerou alteração morfológica, mas gerou alteração semântica. E o quarto exemplo? O quarto exemplo não gera nada. A mudança de posição dos termos não gerou alteração alguma. Dizer incômoda presença e dizer presença incômoda, eu estou falando a mesma coisa. De qualquer maneira, o sentido do adjetivo é o mesmo. Nos dois casos, ó, vou mudar de cor, o adjetivo tem o mesmo sentido. Quando eu digo incômoda presença, o valor é opinativo, é subjetivo. Por quê? Porque eu estou dando opinião. É opinião, é opinativo, concorda? Incômoda presença é uma presença que incomoda. E isso é subjetivo. O que incomoda para você pode não incomodar para mim. Tudo bem? Quando eu mudo de posição, presença incômoda, veja, o incômoda continua tendo o mesmo valor, o mesmo sentido. O valor do adjetivo permanece o mesmo. O adjetivo continua com valor subjetivo. Por quê? Porque ele continua com valor opinativo, dependendo de opinião. Entendeu? É opinativo. Ou seja, varia de opinião para opinião. Presença incômoda, incomoda presença, o adjetivo tem o mesmo valor subjetivo, opinativo. Por quê? Porque nos dois casos ele é opinião de quem fala. Ou seja, depende da opinião de cada um. A mudança de posição dos termos não gerou alteração morfológica, nem gerou alteração semântica. Tudo bem? Com esses 4 exemplos, a gente fecha a teoria. A partir de agora, eu vou te levar para o melhor e o pior desses conceitos. Então, anotou tudo. Anotou tudo. Já sabe tudo que você tinha que saber, o basicão de artigo, substantivo, adjetivo, sintagma nominal, mudança de posição dos termos do sintagma, entendeu o que é alteração morfológica, entendeu que alteração morfológica é alteração de classes, que a alteração morfológica ela pode gerar alteração semântica. Sim, toda vez que houver novas classes haverá um novo sentido, mas o contrário não se afirma. Eu posso ter a mudança de posição, não ter novas classes, mas ter unicamente mudança de sentido. No próximo vídeo, você vai aprender por meio de questões. Serão dicas que vão mostrar
tudo de ruim que pode aparecer em concurso público em relação a esse assunto, tá bom? Roda a vinheta, vamos lá. Então, peraí, pessoal que tá ao vivo, eu vou ajudar. Peraí. Explica o terceiro exemplo, por favor, não entendi. Então, no terceiro exemplo, galera que tá aí ao vivo, quem foi que me perguntou? Augusto Pessoa. Adri, me explica o terceiro exemplo. Quando eu digo um menino pobre, um pobre menino, a mudança de posição dos termos gerou o quê? Então, ó, voltando ao terceiro exemplo, antes da gente entrar nas questões, olha aqui. Voltando ao terceiro exemplo, que foi o mais difícil mesmo. Uma coisa é dizer um menino pobre. Beleza. Um menino pobre é diferente de um pobre menino. Mas nesse caso, a mudança de posição dos termos só gerou alteração semântica. Por quê? Porque menino continuou sendo substantivo e pobre continuou sendo adjetivo. Quando eu digo menino pobre, eu estou falando de menino sem dinheiro. Durinho, sem dinheiro, sem grana. Quando eu digo um pobre menino, eu estou falando de um coitado, de um menino. Então, veja, neste terceiro exemplo, a mudança de posição dos termos só gerou alteração semântica, porque menino continuou sendo substantivo e pobre continuou sendo adjetivo. Entendeu? Tudo bem?